Gente, o nosso programa de hoje, uma situação da noite da última terça-feira aqui em Maringá. É um negócio absurdo. Um homem de 63 anos, ele foi atropelado no centro aqui enquanto fazia um trabalho voluntário. O senhor, com o nome de Natal Marques de Paula, ele estava fazendo a distribuição de alimento e café para pessoas em situação de rua, como ele fazia todas as semanas. Esse era um trabalho que ele fazia junto à igreja que ele frequentava. E as pessoas em volta do seu Natal diziam que ele de fato tinha o coração voltado para essas coisas. Tanto é que todas as semanas, recorrentemente, ele estava fazendo esse trabalho, um trabalho, digamos, missionário, né? Ajudando as pessoas em situação de rua. E nós temos falado disso aqui. Muitas vezes a gente quer só expurgar, quer só pisotear, quer tirar de Maringá, quer mandar para longe. Tem gente cuidando dessas pessoas. E esse era um exemplo disso. Certo? Então vamos seguir por aqui. Enquanto ele estava fazendo esse trabalho, ele foi atingido por um carro de luxo. Ele teve traumatismo craniano e um ferimento bastante significativo na perna. O veículo que o atropelou, essa informação correu em Maringá muito ontem. Foi talvez a notícia que mais repercutiu na cidade. O veículo era conduzido por um adolescente de 16 anos, acompanhado de dois amigos. O garoto que pegou o carro, uma Mercedes-Benz do pai, estava dirigindo em alta velocidade pelo centro da cidade. Depois de ele atropelar o missionário, o carro ainda bateu em um outro veículo que estava estacionado. O adolescente até tentou ali sair do local, mas foi contido por populares até a chegada da polícia. Vamos lá, a gente vai seguir por aqui. Em entrevista à polícia militar, um policial militar disse que as testemunhas disseram que o jovem já é conhecido nas redes sociais por postar aí vídeos dirigindo carros de luxo. A polícia militar realizou o teste do bafômetro no jovem, que não apresentou nenhum tipo de sinal de embriaguez. Após ele foi ouvido aí e liberado. A polícia civil instaurou um procedimento para apurar o ato infracional por se tratar de um caso que envolve menores de idade. De acordo com o delegado que acompanha o caso, os adolescentes envolvidos serão ouvidos novamente, também os pais serão ouvidos, os pais do adolescente que estava dirigindo também será ouvido, e inclusive eles podem responder criminalmente pela conduta do filho, por confiar a direção do veículo à pessoa não habilitada. O adolescente também poderá responder pelos atos infracionários de lesão corporal culposa no trânsito e também direção perigosa. E aí tem um agravante aqui. Além de tudo isso, todos os erros, o que corre-se nos bastidores, e corre aqui, isso foi divulgado por vários veículos de comunicação, vários sites mostraram isso aqui em Maringá, ontem também, que o adolescente, depois de tudo isso, ainda trocando mensagem com alguns colegas, mensagens debochando do ciclista, teria falado ainda xingamentos a respeito dele. E diante da situação, Ângelo, que é de fato gravíssima, ainda há aqui uma questão de caráter. Porque se eu pego, e adolescente costuma fazer isso, não, é normal, acontece. Adolescente pega o carro escondido, aí ele sai, volta para casa, pode ser que aconteça um problema. E aconteceu um problema. Mas aqui, quando você faz deboche de quem foi a vítima, me parece algo cruel ainda. Pois é, eu ontem na entrevista do pai dele, prenome Paulo, né, segundo ele falou ao Peruca, na TV Tibagi, ele disse com essas palavras, o errado, o causador do acidente foi o ciclista, olha só. E ele dizia nem está em Maringá. Então ele já fez um pré-julgamento. Tem que responder sim, porque contraria as informações das testemunhas. Mas o que me causou espanto não foi nem porque o adolescente tem um perfil de adolescente daqueles, né? Usa um palavreado, não é do meu tempo, mas também acho que não é comum nos tempos de hoje se referir a um acidente de vítima com palavrões, né? Ele acabou de estar errado. E o pai falou assim, não, o causador foi ele. Mas acho que o pai esqueceu que o filho dele tinha 16 anos de idade. Ele não podia estar dentro do carro. E a informação que para mim me choca mais do que os xingamentos, os palavrões, a educação, enfim, né? A falta de educação do moleque,
é o fato de eu ter recebido a informação de que ele ganhou a Mercedes. Né? Diz que ele teria ganhado no aniversário, alguma coisa assim. Então, em tese, mesmo não estando o nome dele, há se confirmar essa informação, porque é igual às conversas na hora do acidente. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Mas a se confirmar essa informação de pessoas que moram, inclusive, na redondeza, é muito ruim, é muito degradante, é ruim para a espécie humana, até, né? Para a questão de educação familiar. Você daria um carro de luxo, de milhões, eventualmente, até para o seu filho menor de idade, que não tem carteira, não pode dirigir? Então, a sociedade está errada, quem faz o bem leva a culpa, que ele estava tratando de pessoas que muitas vezes a gente vê político metendo a boca no pessoal de situação de rua, vê se tem alguém desse pessoal metendo a boca no rapaz. Porque parece que o pai dele é forte, ele é playboy, o pai é milionário, apagou, deletou a rede social, onde ele aparecia ao lado de um monte de carro de luxo, dirigindo, tirando foto, lancha. Então, assim, é mais um retrato muito feio da sociedade atual, Paulo. Ô, Kim, eu vou com você agora. O seu Natal, Kim, virou manchete não porque ele tava fazendo um trabalho bacana aqui na cidade, porque foi vítima. A gente falou tanto sobre pessoas em situação de rua, falou de reuniões que foram feitas. E o seu Natal que lida com isso, talvez não tenha sido convidado, não citamos o nome dele, mas ele vira manchete porque virou vítima de alguém que atropelou na hora que estava justamente fazendo esse tipo de trabalho. É lamentável, Paulo. O pai dessa criança, desse adolescente, é um homem de caráter, né? É um homem de família, um homem que tem que ser aplaudido, porque é o cara. Você dizer que o ciclista, né, tá errado, sendo que o pai de caráter, o homem de família, o provedor da casa, o cara que, dá uma Mercedes, dá qualquer carro que seja um Fusca para um menor de idade, e o ciclista que tá errado. A falta de caráter, não só do pai, mas também, agora o filho, né? Porque é o exemplo. O filho, obviamente, ele vai herdar o exemplo de quem? Do pai e da mãe. Além de debochar no WhatsApp, qual que é a experiência que ele teve como aprendizado nisso? Não teve. A conclusão é que, tipo, amanhã pode ser outro. E todo mundo tá nem aí. E o problema do crime, inclusive, dentro do CTB, né, no Código de Trânsito Brasileiro, obviamente ali os pais têm culpa concorrente por ser menor. E, assim, é baixíssimo, 6 meses a 1 ano, aí, óbvio que tem ali tem as gravidades ali também, as qualificadoras, mas o que fica para todos nós aqui? É porque eu tenho que ser irônico aqui para não começar a falar que é um piá de bosta, um piá pançudo, que é um... Porque, assim, falta caráter dos pais, principalmente do pai. Do pai. O pai tá se achando só porque tem dinheiro. Sorte dele que o senhor não morreu, mas tava em estado grave. Não, mas ele tá bem, não corre risco. Agora tá não, bem. agora não mais. Tá bem, graças a Deus. Agora você fica pensando, qual que é realmente Bem, né? Tá o no ensino? hospital, né, Kim? Qual é Tá o bem. ensino? É exato. Qual é o ensino que esse pai tá deixando pro filho? E o filho, pelo jeito, tá de boa. Vai consertar a Mercedes e logo, logo vai voltar às ruas. Porque quem que vai fiscalizar? Quem que vai ficar em cima disso? Se o pai não tá ficando, vai ser nós, os policiais? Obviamente que não. Então, realmente, é uma falta de uma vergonha na cara. O pai tem que realmente ter uma vergonha na cara e criar o filho de outra forma ou dar para outro pai que seja mais responsável que ele. Ô, Fernando Tupan, quero te ouvir. Paulo Caetano, é lamentável. Eu, quando vi que o garoto debochou, eu fiquei assim horrorizado com a notícia. O que a gente tem que pensar, Paulo Caetano, não é apenas que uma pessoa que estava fazendo um bem para alguém que precisa. Nós temos que endurecer as leis, e a lei tem que ser o seguinte: o carro é uma arma quando está em alta velocidade. A pessoa que está de bicicleta, a pessoa que está a pé, elas, se forem atingidas, praticamente assim, algo grave vai acontecer com elas. Então nós temos que ter penas altas para isso.
a pessoa fez isso, tem que ir para julgamento num juiz. Você matou alguém dirigindo carro em alta velocidade, tem que ser encarado como assassinato porque a pessoa sabe que não pode andar com determinada velocidade. É bem simples. E o pai e o filho precisam se incomodar. Alguma medida precisa ser tomada para estancar isso. Porque se ele, com 16 anos, faz isso, imagina quando tiver 20, 30 anos, Paulo Caetano. Zé Paulo, ainda não está definido como aconteceu o acidente, a dinâmica exatamente. Ele não passou pelo sinal vermelho. Assim, eu acho que a polícia vai determinar tudo e como foi a esse informação acidente. é que ele teria perdido o controle do carro antes do semáforo e batido no momento em que a pessoa passava. A versão do pai é que o ciclista entrou na frente do carro. Sempre a vítima é culpada na percepção de quem atropela, ou no caso do responsável por quem atropela. Não se trata só de um carro de luxo, né? É uma Mercedes, me parece que ela é uma preparada, é uma Mercedes, aquela top de linha, é uma Mercedes extremamente potente, não é um carro fácil de dirigir, e mais ainda na mão de um adolescente. Ontem uma oficial da Polícia Militar, né, dando entrevista, ela falou exatamente isso. Você pode até ter habilidade da direção, mas lhe falta a habilidade, a experiência, a capacidade de discernimento que você está dentro de um veículo perigoso. Então aí entra a responsabilidade, né, e aí não é só a responsabilidade consorciada com o pai, né? A responsabilidade do pai que dá ao filho esse tipo de máquina. Mas, Paulo, quando a gente olha pelo retrovisor, eu vou só poder ir lá atrás, no caso da Fabíola Coalho, né? Lá de 2003, que nada aconteceu com os dois meliantes, que atropelaram ela durante um racha ali na Colombo. Nós temos o caso mais recente de uma Porsche que matou 2 pessoas. O cara matou 2 pessoas. A menina que morreu no local e logo depois o pai, que imagino morreu de desgosto também. Não se falou mais naquele caso, não imagino que aquele sujeito esteja preso, deu lá um bom argumento. Ele nunca foi preso. Nunca foi preso, como não foi feito ao Fiorini, a rapaziada lá que atropelou a menina. Vai acontecer alguma coisa nesse caso? Não. Absolutamente nada. Obviamente o pai deve ser condenado a ressarcir danos, aquela coisa toda, mas o filho, no máximo, vai reativar as redes sociais dele daqui a pouco e vai continuar fazendo esses cargos. Eu espero, eu acredito talvez, Paulo, que os pais desse adolescente vai lhe dar um corretivo. Talvez sirva de exemplo, sabe? Vai sentar o moleque e vai explicar para ele do que é ser homem, né? Mas na medida em que você percebe que o filho já tem outros carros, já tem imagem dele dirigindo outros carros, que logo após o acidente, o filho posiciona nas redes sociais, escrachando o ciclista, né? Tem uma frase até muito pervertida dele, publicado, já mostra que ele não está nem aí. Quer dizer, a régua moral dele me parece ser muito baixa, né? E sempre assim, Paulo, somos pais. Será, eu vou colocar só para reflexão, é culpa total e exclusivamente dos pais, nesse momento de tanta dificuldade que a gente vive no controle de filhos? Até que ponto o debate, a gente permite ter esse debate, sabe, sem fazer a defesa. Nossa função também é condenar isso sobre todos os aspectos, mas entender qual a dinâmica da relação desse pai com esse filho e que se vai provocar alguma mudança, Paulo. Se vai provocar, porque imagina os transtornos enormes provocados na vida dessa família e muito, muito mais ainda na família da vítima. Essa sempre é a que mais sofre, né? Porque as condições normalmente não são boas financeiramente. O pai pode se negar, os atropeladores podem se negar, vão inventar uma série de argumentos para poder se safar legalmente da responsabilidade com o pai. Então, abre-se uma história e que simplesmente morre. Daqui a pouco a gente não vai mais falar sobre isso, né, Rigon? Ele cai mais uma das muitas histórias que a gente esquece, Paulo. A gente não vai voltar a falar sobre isso, provavelmente, daqui 1 semana, 2 semanas. Acabou, até que ocorre mais um episódio como esse, né, Carioca? Aí tem mais um episódio, a gente volta a conversar. Então, essas são as crônicas da nossa sociedade. Provoca reflexão, provoca sofrimento,
E sei lá, moleque desse aí precisa ser chamado, colocado no cantinho do castigo lá. E quem sabe o pai, a partir desse momento, consiga resgatar o filho, né? Para que ele não faça cometa um outro crime desse aí na sequência.